sobre Lima Barreto, mais precisamente em sua obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, Lima Barreto foi um escritor à margem do seu tempo. Ele viveu de 1881 a 1922, morreu precocemente aos 41 anos de idade. Ele nasceu e faleceu no Rio de Janeiro. Nas palavras do próprio Lima Barreto, aspas, a vida não pode ser uma dor, uma humilhação de contínuos burocratas idiotas. A vida deve ser uma vitória. Essa citação está na Gramática, Língua e Literatura de Faraco e Moura, excelente gramática, por sinal. Bom, a Lei Áurea, vocês sabem que é de 13 de maio de 1888, e ela repercutiu positivamente para Lima Barreto. Por sinal, a biografia desse escritor mostra um considerável respeito pela princesa Isabel. Vou fazer uma citação agora de Jânio Quadros, só para você ver como Lima Barreto sofreu. Aspas, nas palavras de Jânio Quadros agora. Candidato à Academia Brasileira de Letras em 1919, obtém apenas 2 votos. Você imagine o que foi um escritor do porte literário de Lima Barreto obter apenas 2 votos numa votação? Na verdade, não foi Lima Barreto quem perdeu. Quem perdeu foi a Academia Brasileira de Letras. Ainda nas palavras de Jânio Quadros, sobre Lima Barreto. Alcoólatra, com várias passagens pelo hospício, enfim, um homem fora da sociedade. Apesar de tudo, foi um grande escritor, considerado romancista da Primeira República. Combateu os plutocratas. Quem são esses plutocratas? São aquelas pessoas que vivem a cultuar o dinheiro, são as pessoas ambiciosas. E esse combate à plutocracia é assaz presente na literatura de Lima Barreto. Ele foi um gênio não valorizado pelo Brasil. E é bíblico até, Jerusalém mata seus profetas. Mas mesmo assim, apesar de ter sofrido, ter sido vítima de muitos preconceitos, ele se impõe como escritor, na maneira de ver, sentir, brasileiramente, e era um escritor liberto do complexo colonialista. Mostra que, em que pese Lima Barreto ter vivido no século XIX, entre o século XIX e XX, e a história dele e a literatura dele é muito presente nos dias atuais. Imediatamente há Machado de Assis e se antecipa a Monteiro Lobato, lembrando que Monteiro Lobato foi um grande patriota, também compreendido. O Monteiro Lobato tem umas passagens bem interessantes em sua vida. Em relação ao modernismo, o Monteiro Lobato era muito refratário, né? Mas ninguém pode negar que Monteiro Lobato também foi um grande patriota. Continuando, citando ainda Jânio Quadros. Olha o que o Jânio Quadros, na década de 60, falava sobre Lima Barreto. Está mais vivo do que nunca, a glória póstuma de Lima Barreto. Gente, se você não leu esse livro, leia, porque você vai ver como esse livro é atual. Escrito há mais de um século, mas é um livro muito atual, pessoal. E a leitura é prazerosa, é uma leitura deliciosa. Desmistifique que literatura brasileira é difícil. Não é difícil. Você acha isso, você tem preconceito. Então, tire esse manto do preconceito e leia esse clássico. Não é só da literatura brasileira, não, é da literatura mundial. Guardadas as devidas proporções, né, em termos temporais, a meu ver e sentir, Lima Barreto foi tão grande quanto Gabriel Garcia Marques. Estilos literários diferentes,
mas grandezas literárias ímpares. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do triste fim de Policarpo Quaresma. O romance se passa no governo de Floriano Peixoto. Não sei se você recorda que Floriano Peixoto ele foi considerado um marechal de aço, né? E o nome é bastante representativo. Floriano Peixoto foi, a princípio, apoiado por Policarpo Quaresma. Você vai entender o porquê, porque ele era um patriota. Bom, oficiosamente, Policarpo era chamado de Major Quaresma. Depois, lá pelo meio e fim do romance, você vai perceber que ele recebe esse título oficialmente. Quem era o Policarpo, que é a personagem principal da obra? Ele era um solteirão patriota, um ser humano incompreendido, visto socialmente como ordeiro, como cortês, porém um excêntrico. Excêntrico por quê? Primeira coisa, ele não gostava, ele não tolerava que a língua portuguesa fosse o idioma oficial do Brasil. Ele entendia que o idioma oficial do Brasil deveria ser o tupi. E alimentava as pessoas, ele chorava. Ele chorava por quê? Porque ele entendia que, nas pesquisas dele, ele não era formado, mas era um homem de muita cultura, por quê? Porque estudava muito. Então, ele, na hora de cumprimentar, na hora de fazer saudações às pessoas, ele chorava, assim como faziam os tupinambás. Aí vocês imaginem como ele era ridicularizado, né? Por essas e outras. Ele não tinha amigos. Você acha que ele tinha inimigos? É o que a obra vai mostrar. Ele certo, como eu já adiantei, ele certo estava de que a língua portuguesa foi emprestada ao Brasil. Ele formalizou, ele pleiteou formalmente no parlamento brasileiro que decretasse o tupi-guarani como a língua oficial do povo brasileiro. Vocês já imaginam o que aconteceu, né? Ele foi ridicularizado, ele foi motivo de chacota. E, naturalmente, ele era servidor público, o Policarpo Quaresma, e ele deixou a sua repartição furiosa. Por causa de um incidente burocrático envolvendo o Tupi-Guarani, uma troca de papéis na repartição, acabou chegando à mesa do seu chefe um documento em Tupi. Aí, o que foi que aconteceu? Internaram o Policarpo. Ele foi internado como louco, né? Foi para o sanatório. Ao sair do sanatório, conseguiram aposentar Policarpo. Aí, o que ele faz? Ele compra uma chácara e envida esforços na produção agropecuária. Você consegue perceber que o livro traz críticas ao status quo republicano recém-estabelecido por golpe de Estado. Não se esqueça que a República foi um golpe contra a monarquia. Ela não aconteceu pacificamente, ela foi golpe de Estado, né? Isso os livros de história mostram, e esse livro é bastante interessante, porque além de uma literatura de altíssimo gabarito, você vai ter acesso a quê? Você vai ter acesso a uma revisão histórica. O livro chega até a Revolta da Armada. Por falar em Revolta da Armada, o Marechal de Aço, que foi o Floriano Peixoto, é tão interessante que tem um fragmento da obra que mostra como bom patriota, Policarpo prepara um memorial, que era um projeto de futuro para o Brasil, e entrega nas mãos de Floriano. O que foi que Floriano fez? Não deu nem bolas, não ligou. E tomou uma atitude que deixou Policarpo muito triste. O que foi que ele fez? Ele pegou uma página do memorial de Policarpo e começou a rabiscar. Aí Policarpo chegou até a dizer: Marechal, é o memorial. Ele, não, essa página aqui não tinha nada. Aí vocês imaginem como isso afetou Policarpo, né? Ele se sentiu desprezado, né? O país para desprezar seus cérebros. Eu considero particularmente
Policarpo Quaresma, uma espécie de Dom Quixote brasileiro. Nosso herói nacional era um Dom Quixote. Ardentemente, Policarpo aspirava a salvar o país dos políticos corruptos. Contudo, só era motivo de chacota. E tem uma crítica à contabilidade governamental brasileira. Tem uma passagem do livro que mostra que as escrituras das finanças públicas significavam a arte de registrar convenientemente as receitas e despesas públicas. Ele foi um visionário, né? Lima Barreto foi um visionário da tal contabilidade criativa, não é isso? Isso está no livro, né? Que as finanças públicas consistiam na incrível arte de registrar convenientemente os embolsos e dispêndios públicos. Bom, falamos que ele era servidor público, que ele foi aposentado e se dedicou à produção agropecuária. E ele estuda, né? Tudo que ele vai fazer na vida, ele estuda afincamente. E ele começou com as próprias mãos, trabalhar na agricultura, criou galinhas, né? E você vai já entender por que eu estou falando dessa granja dele, tá certo? Olha só, ele se espantou, ele ficou maravilhado, encantado com a fertilidade das terras pátrias. Ele nutria sincero entusiasmo de um ideólogo. Ele não trabalhava para acumular fortuna, mas para levantar o Brasil. Era essa a intenção dele. Sendo que ocorreu uma praga na lavoura. Então, a passagem do livro que diz o seguinte, que se o Brasil não acabar com a formiga acaba com o Brasil. Mas ele conseguiu vencer a praga da formiga. Só que era uma praga atrás da outra. Aí veio uma praga que afetou o seu galinheiro. Começou a matar suas galinhas. Após essa praga, que as galinhas começaram a morrer, né? Aconteceu uma praga pior. E dessa aí ele não conseguiu se livrar. Olha só, ele começou a sofrer perseguição política. Por quê? Porque ele se negou a compactuar com o chamado efeito rebanho de que trata Nietzsche. Tem até vídeo no canal sobre Nietzsche, que é a filosofia do direito. E ele se negou a compactuar com o efeito rebanho de Nietzsche. Ele contrariava seu princípio de vida afirmar verdades desconhecidas. Como ele não compactuou com o chamado imbecil coletivo, aí ele começou a sofrer o quê? Perseguição fiscal. Perseguição fiscal por não tomar partido em política. Ele foi convocado a tomar partido em política, se negou, e aí tome fiscalização, né? Bom, aí chega o momento da obra em que ele é convocado a participar da revolta da Armada e ele apoia Floriano. Ele se prepara, ele estuda, vai estudar a arte da guerra. Tudo que ele faz na vida, ele se prepara. E aí ele apoia Floriano. E vocês vão ver o que foi que Floriano fez com ele. Por isso que o nome é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Como fruto desse apoio, ele é agraciado oficialmente com o título de Major Quaresma. Policarpo, apesar de estudiosíssimo, ele não era bacharel em nada, e as pessoas cochichavam, diziam que ele era louco, porque ele estudava muito, mas não tinha o título, meio assim, que a pessoa só pode estudar se tiver um título por trás. Ninguém pode pensar com a própria cabeça. O Policarpo era um ideólogo, e ele começou a perceber torturas, situações vexatórias em relação à revolta da Armada. E ele denunciou a Floriano. Por conta disso, foi preso lá na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e o livro dá a entender que ele é morto por fuzilamento. E vocês vão ver duas personagens aí bastante interessantes, que é o Ricardo Coração dos Outros, que é um violeiro. Era um violeiro que dava até aula de violão para Policarpo. Foi a única pessoa que puniu o Policarpo, tentou, de alguma forma, ajudar, tentar resgatar lá Policarpo da Ilha das Cobras. Aí ele chama a Olga, que era uma afilhada do Policarpo,
digamos, Olga era muito bem vista pelo Policarpo, era filha de um general, aí Ricardo, coração dos outros, chama a Olga para ajudar, a Olga vai com má vontade, e meio que se conforma com o triste fim de Policarpo Quaresma, que um simples tocador de violão foi um dos poucos e verdadeiros amigos de Policarpo. E no final do livro, Policarpo ele reflete sobre sua vida como um todo, né? Ele começa a refletir. E eu fiz um resumo aqui das reflexões de Policarpo. Miragem por amar a pátria e querer contribuir para a sua prosperidade e felicidade? Teria estudado inutilidades na vida? Por que deixar a sua vida em segundo plano? Será se isso valer a pena? Sua pátria seria um fantasma? Bom, gente, espero ter estimulado a leitura desse clássico. Tudo de bom, muita paz, galera toda. Até a próxima.